A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Gente, o problema dessa questão é que muitos alunos devem ter lido essa primeira parte e falou assim, ferrou. Rotação de uma parábola em torno de um eixo, não sei nem por onde que eu vou começar. E aí a pessoa simplesmente pulou a questão. Não pode pular. Lembra, o Enem vai colocar um contexto. E vai ser um contexto que não tem nada a ver, mas eles vão colocar um contexto. Então, antes de você desistir da questão, você primeiro tem que pensar o que ela está pedindo. Aí ele fala, ó, a função real que expressa a parábola, vê se vocês conseguem localizar a parábola aqui, ó. Aqui eu tenho uma parábola. E essa parábola foi rotacionada em torno daquele eixo Z. E aí, tenta imaginar uma parábola girando em torno de um eixo. Vai formar uma taça mesmo, vai formar uma cumbuquinha dessa aqui. Aí, o que ele quer? A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada pela lei. F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Ele nem precisava ter te contado isso, tá, gente? Por que que não? Porque você tem que saber, ó, o C é onde corta o eixo Y. Lembra? O C é onde corta o eixo Y. E é bem isso que ele vai te pedir, ó. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, representado sobre o eixo X. Ou seja, essa parábola aqui, ela está só tangenciando o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetro ou seja, ele quer descobrir quanto que vale o C. Tem outras formas de você resolver isso, tá, gente? Mas o jeito mais prático e rápido de resolver uma questão dessa era você olhar para a parábola e pensar, essa parábola, ela só tangencia o eixo X. Se ela só tangencia o eixo X, é porque o delta vai ser igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o delta dessa função e vamos obrigá-lo a ser igual a zero. Ju, mas está faltando um pedaço. Sim, e é justamente esse pedaço que a gente vai descobrir na hora que a gente obrigar o delta a ser um número igual a zero. Então, você vai calcular o delta aí para mim e vai obrigar ele a ser zero. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Eu vou, cuidado, tá, gente? Ju, mas o A é uma fração, aí eu desisto. Não tem problema nenhum o A ser uma fração, tá, gente? O A é quem acompanha o termo ao quadrado, o B é quem acompanha o X e o C é quem está sozinho. Só um detalhezinho para enfatizar o que a gente estudou hoje. Repara que aqui o B é negativo, é menos 6. Vê se faz sentido ele ser negativo. Está cortando o eixo Y na parte que a função é decrescente. Então, sim, o B tinha que ser negativo. Agora, nós vamos fazer. B ao quadrado vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4AC. Vou escrever aqui a fórmula do delta, né? B ao quadrado, menos 4AC. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3 meios, vezes o C, que é C. Esse delta tem que ser igual a zero. Menos 6 ao quadrado é 36. Confere aqui para mim, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. Vai ficar menos 2 vezes 3 vezes C. Então, vai dar menos 6C, igual a zero. Passa para lá, 36 é igual a 6C. Passa dividindo, o C vai ser 36 dividido por 6. C igual a 6. Repara, é a mesma ideia da questão de fixação que eu passei no quadro. A diferença, gente, é que o Enem jamais vai colocar uma questão direta. Ele vai inventar um contexto qualquer. Nesse caso, foi uma parábola rotacionada em torno de um eixo. A ideia deles é colocar um contexto, mas também afugentar muita gente. Porque eu tenho certeza que muita gente, ao começar a ler isso aqui, já imaginou, vai ser geometria espacial, eu não sei fazer. Calma. Antes de você julgar se você vai fazer ou não a questão, pare e pense o que ele quer que você descubra. Entenda, não era a única forma de você resolver isso, tá? Quem lembra, só que era o jeito mais prático, na minha opinião.
Quem lembra como é que encontra coordenadas do vértice, podia pensar em alguma coisa nesse estilo. Eu não gosto. Ju, como assim? Você podia descobrir quanto que vale o x do vértice e substituir. Eu não faria desse jeito. Eu usaria exatamente a ideia de que é tangente ao eixo x.